Só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil. A tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. O que eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. Milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Como Bartimeu, preciso de um milagre e só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso para que ouça a voz. Filho de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil. A tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. Que eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. Eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. Senhor, vem me socorrer. Olá pessoal, boa noite. Dá pra ver aí, tá tranquilo? O Márcia, Rose, tudo bem? Boa noite pra vocês. É uma alegria poder estar aqui. Tudo muito novo, né? Muito diferente. Se tiver alguma dificuldade com relação ao som, eu peço que vocês me ajudem aí e coloquem aí escrevam aí nas mensagens para a gente estar organizando aqui, tá bom? Mas se o som estiver bom,
Me ajuda aí também e fala, tá bom, pastor, o som tá bom, né? Essa noite nós vamos compartilhar a palavra do Senhor aqui. E eu sei que é um tempo estranho, né? Diferente. E a gente fica meio perdido, né? E, enfim, mas nós temos que continuar. Como disse a Carmen, estamos juntos. Temos que continuar junto. E alguém disse que está sem imagem. Tá tudo certo. Nós temos que continuar juntos, buscando ao Senhor, mesmo não podendo estar junto fisicamente, mas vamos estar juntos em oração, estar juntos em temor a Deus, né? Buscando a face do Senhor e buscando a presença do Senhor. Vai funcionar da seguinte maneira: nós vamos orar agora e depois eu vou compartilhar a palavra do Senhor. Depois da mensagem, nós vamos ouvir novamente essa música que começou o vídeo. Vamos orar. E aí eu tenho alguns avisos para dar, coisa simples, coisa rápida, tá bom? E se você tem algum pedido de oração, eu queria que você colocasse aí, né? Durante a mensagem, eu não vou conseguir anotar, mas o Senhor sabe que você está pedindo e no final nós vamos estar intercedendo por todos vocês. Tá bom? A gente já vai estar intercedendo pela vida do Gabriel, que a gente sabe que está enfermo hoje. Agradecer pela vida do João Paulo também no final, né? Que está fazendo mais um ano de vida, né? E enfim, no final a gente vai estar orando por essas coisas todas. Mas agora nós vamos compartilhar a palavra de Deus, ok? Vamos orar? Deus bom, quero em nome do Senhor Jesus agradecer ao Senhor por mais um dia de vida. Agradecer pela nossa saúde, agradecer por poder falar com o Senhor e poder nesse dia juntos mesmo que através da internet, a Primeira Igreja Batista em Acreúna e os demais convidados que estão acompanhando possam estarmos juntos sendo edificados pela palavra do Senhor. Meu Deus, nesse momento que o Senhor derrame do teu poder, da tua unção sobre cada um de nós, abra cada coração, usa o teu servo e que nessa noite o teu nome seja honrado, seja glorificado, e que a tua palavra traga, ó Deus, conforto ao nosso coração, traga mudança, traga nova postura de vida e, ó Deus, em nome de Jesus, que possamos ser edificados mais uma vez. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Está abrindo aqui pelo notebook. Evangelho do Senhor Jesus, segundo Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. Tá bom? Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46. Esperar que todos abram aí na sua casa, no seu celular, na Bíblia, para que possamos estar acompanhando todos. 10, Marcos 10, a partir do versículo 46. Ok? Um abraço aí para quem chegou agora. Deus abençoe. Alguém já deve ter compartilhado no grupo da igreja, né, o link. Compartilhe para seus amigos, convide aí seus amigos, que possamos juntos estar buscando ao Senhor, ok? Diz assim o texto: então chegaram a Jericó, e quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus.
O cego respondeu: Mestre, que eu volte a ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus pelo caminho. Meus irmãos, esse texto é um texto muito especial, onde mostra claramente a ação de Deus na vida de um homem que estava extremamente necessitado da misericórdia e do milagre de Deus. O título da mensagem de hoje é Uma Nova Visão. Uma nova visão, baseado nessa história do Bartimeu. Irmãos, nesse momento do texto bíblico, o que está acontecendo? Jesus ele já é famoso, Jesus já havia operado muitos milagres, Jesus já estava muito conhecido, muito famoso, né? E o texto mostra que havia uma grande multidão com ele. Então, havia já um grande número de pessoas que o seguiam, e ele estava aqui seguindo rumo a Jerusalém. Os irmãos sabem o que ia acontecer em Jerusalém, né? O ápice da missão de Cristo Jesus nessa terra, ele seria crucificado, né? E ele, pelos nossos pecados, mas ressuscitaria ao terceiro dia. E Jesus estava indo para lá, e o texto diz que ele entrou na cidade de Jericó, e quando ele estava saindo de Jericó, na saída da cidade, havia ali um cego por nome Bartimeu. Esse prefixo Bar, ele significa filho. Então o pai dele se chamava Timeu. Então Bartimeu é filho do Timeu, né? Então se eu fosse nessa ideia, se fôssemos chamar o Glauber, seria Bar Venâncio, filho do Venâncio. Esse cego ele era filho de um homem chamado Timeu. Então por isso o nome dele era Bartimeu. Meus irmãos, era comum as pessoas que tinham alguma deficiência física, que tinham necessidade de mendigar, elas ficavam à beira do caminho. Elas ficavam mendigando, pedindo ajuda na estrada, na entrada e na saída das cidades. E ali era comum, não estava só o cego, outras pessoas haviam ali pedindo esmolas, e aquele cego estava ali. Imagine, meus irmãos, naquela época essa situação era extremamente humilhante, era uma situação deplorável, porque além de tudo uma pessoa que tinha uma deficiência física naquela época, ela era tida como um amaldiçoado, como alguém que Deus não goste, ou seja, que foi amaldiçoado por Deus, né? E aquele homem estava ali à beira do caminho, buscando alguém que pudesse lhe ajudar. É interessante que a última mensagem que nós pregamos na igreja, quando estávamos juntos, né, no último culto presencial, nós falamos também de um homem que estava mendigando, né? Estava mendigando na porta do templo. E aqui nós temos uma outra situação de um homem mendigando, mas você vai ver que esse homem aqui, ele toma a melhor decisão. Graças a Deus as duas histórias têm um final feliz, mas esse homem aqui toma uma atitude ainda melhor, maior do que a outra mensagem que nós trouxemos. Bom, o primeiro ponto que eu queria compartilhar com você é: o cego gritou. O cego gritou. Vamos ler novamente o texto, versículo 46. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Veja agora o versículo 47. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Meus irmãos, o cego, ele já sabia quem era Jesus. Como eu disse para os irmãos, Jesus já era famoso, Jesus já era bem conhecido. Então, ele ali, usando da sua audição, né, vendo o movimento, talvez perguntou para alguém do lado: quem é que está vindo aí? Falou: é Jesus. Então ele já conhecia Jesus, ele já tinha ouvido falar de Jesus, já sabia quem era Jesus e já sabia dos milagres que Jesus já havia feito naquela região. Então quando ele percebe que Jesus está vindo, ele grita por Jesus. E aí tem uma coisa muito interessante aqui, porque o legal, ou a diferença,
não é só que Bartimeu sabia quem era Jesus. A grande diferença é que Bartimeu, ele já cria em Jesus. Ele já acreditava em Jesus. Ele já sabia do poder de Jesus, já acreditava no que Jesus podia fazer. Você sabe que isso faz muita diferença. Às vezes nós sabemos quem é Jesus, nós o conhecemos, mas nós não cremos. Mas às vezes nós não cremos. A situação de Bartimeu deixa claro que ele não só sabia quem era Jesus, mas ele já... Pessoal, acabou a energia aqui. Não sei onde vocês estão. Alguém? Acabou a energia aqui, onde nós estamos. Eu quero... Ok? Tá sem energia aí. Bom, vamos orar? Queria orar nesse momento. Nós sabemos que o inimigo das nossas almas não está satisfeito com o que está acontecendo. Mas vamos orar e, glória a Deus. Vamos orar agradecendo, né? Deus maravilhoso, em nome de Jesus Cristo, eu quero agradecer ao Senhor, porque Tu és maravilhoso, meu Deus. O Senhor é um Deus poderoso, um Deus misericordioso, grandioso, e o Senhor, ó Deus, tem nos sustentado e tem nos fortalecido, e nesse momento atendeu às nossas orações. Louvado seja Deus, que o Senhor continue abençoando a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu estava dizendo, o Bartimeu, ele não só conhecia Jesus, mas ele acreditava em Jesus. E como é que a gente sabe que ele acreditava? Como é que a gente sabe que ele cria em Jesus? Porque ele grita por Jesus. Porque ele chama Jesus. Nós só chamamos alguém quando nós sabemos que ele pode realmente resolver o nosso problema. Então, se eu carro, eu não vou atrás do advogado. Mas se eu estou precisando resolver uma causa na justiça, eu também não vou atrás do mecânico. Cada um vai atrás daquele que sabe, daquele que você crê que pode te ajudar no seu problema. Então, essa é a situação. Bartimeu, ele sabia que Jesus podia resolver o seu problema. E aí, meus irmãos, essa consciência é importante. Probleminha aqui, ok? Tudo certo? Estão me vendo? Vamos continuar? Então, quando ele entende, quando ele vê Jesus e sabe que Jesus pode resolver o seu problema, então ele grita, então ele clama por Jesus, ele chama Jesus, né? E ele chama Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não perdeu a oportunidade diante de Jesus. Ele gritou em alta voz. Meus irmãos, aqui tem algo muito interessante, muito forte. Meus irmãos, aquele cego não teria outra oportunidade. Dificilmente ele teria outra oportunidade. Porque Jesus estava indo para Jerusalém, Jesus não ia passar ali novamente. Dificilmente aquele cego conseguiria ir atrás de Jesus por causa da sua enfermidade. Então, quando ele percebe a oportunidade que ele tem de clamar ao Senhor Jesus, ele passando ali na frente dele, de pedir ao Senhor a solução pelo seu problema, ele não perde a oportunidade. Porque ele sabia que ele não teria outra oportunidade. Sabe, meus irmãos, às vezes a gente acha que sempre vai ter uma outra oportunidade. Às vezes a gente pensa que sempre haverá uma outra oportunidade para nós entregarmos a vida ao Senhor Jesus, para nós clamarmos ao Senhor Jesus, para nós falarmos com Deus. Mas nós estamos aqui agora e a gente pode sair agora e se deparar com a morte. Quem diria um dia que nós vivenciaríamos um vírus, uma pandemia como nós estamos vendo? Alguns anos atrás surgiu uma epidemia chamada Ebola. Não sei se você se lembra, saiu até filme na época.
eu me lembro que eu fiquei com muito medo, né, daquele vírus. Porque ele saiu numa outra região muito longe da gente, mas eu ficava com medo, e ele matava muito rápido, né? Rápido e era uma morte muito estranha, muito feia, né? Ele maltratava muito o corpo da pessoa. E eu me lembro que eu ficava muito preocupado, com muito medo, né, daquele vírus. E graças a Deus ele foi resolvido lá à distância do Brasil, e nós não passamos por nenhuma dificuldade com ele, né? Mas o fato é que nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos aonde nós vamos estar amanhã, nós não sabemos qual será o nosso futuro, se teremos uma nova oportunidade de buscar ao Senhor, nós não sabemos quando poderemos falar com Deus novamente, se teremos mais um dia de vida, se teremos mais algumas horas de vida, ou se teremos mais alguns minutos de vida, né? Então, o que o cego fez foi aproveitar a oportunidade. O que o cego fez foi não deixar passar. Eu queria que você pensasse nisso. Não deixe essa oportunidade que você tem hoje de clamar ao Senhor Jesus passar. Pode ser que eu e você não tenhamos outra. A hora é agora, o dia é agora. Se você precisa tratar algo com o Senhor, faça agora. Se você precisa entregar sua vida ao Senhor Jesus, faça agora. Porque nós não sabemos se teremos uma outra oportunidade. E tem uma coisa interessante no grito do cego, é que ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Meus irmãos, o primeiro passo para você se aproximar do Senhor Jesus é ter consciência da sua condição. Ele pede misericórdia porque ele entende que ele é alguém que precisa do Senhor Jesus. Ele precisa da misericórdia de Deus. E é isso que ele faz. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, precisamos ter a humildade e a consciência de que nós precisamos de Deus. Nós precisamos da misericórdia dele. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo para reconhecer a importância de Deus na nossa vida. Então, o grito do cego foi a primeira coisa que aconteceu aí. Ele gritou. Versículo 48 diz: muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Meus irmãos, ele persistiu em buscar ao Senhor. Ele continuou clamando. Ele continuou buscando ao Senhor. O segundo ponto dessa mensagem, o segundo de 3 pontos, é: Jesus ouviu. O primeiro é: o cego gritou. O segundo: Jesus ouviu. Olha o que diz o versículo 49. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o te chama. Ele o está chamando. Meus irmãos, interessante que no versículo anterior, as pessoas ficavam repreendendo o cego, dizendo para o cego: não incomode o mestre, cala a boca, fica na sua, fica quieto. Quem é você para incomodar o mestre? Não incomode o mestre. Sabe o que isso nos mostra uma grande realidade. Infelizmente, meus irmãos, nem todo mundo consegue sentir a nossa dor. Aliás, eu diria mais: ninguém consegue sentir a nossa dor, por mais que se esforce. Algumas pessoas conseguem ter um sentimento de empatia conosco muito grande, muito bom, de conseguir sentir muito do que estamos sentindo. Mas a dor que nós sentimos, só nós é que sabemos. A multidão que estava com Jesus não conseguia entender a necessidade daquele cego. E digo mais, nem ter compaixão para que Deus pudesse curá-lo, Jesus Cristo pudesse curá-lo. Então nem todo mundo vai ter consciência da sua dor. Infelizmente, normalmente a multidão não tem consciência da sua dor. Então eu quero que você se lembre de uma coisa: quando as pessoas não tiverem consciência da sua dor, não conseguirem sentir junto com você a sua dor, e não conseguirem dar ouvidos ao seu clamor, Jesus ouve. Jesus sempre vai ouvir. Jesus sempre está atento. Em meio à multidão, aquele que era tido como escória, o cego, falou, gritou, e Jesus ouviu. Jesus sempre ouve.
Meus irmãos, muitos nesses dias às vezes se perguntam: onde é que está o Senhor Jesus? Será que Ele está dando ouvidos ao nosso grito nesse momento, diante dessa pandemia? Meus irmãos, eu digo que Jesus ele está no mesmo lugar que sempre esteve. Ele está no mesmo lugar que sempre esteve na história da humanidade. No mesmo lugar que Ele esteve quando Ele entregou o seu Filho naquela cruz. No mesmo lugar. Ele continua trabalhando como sempre trabalhou. E Ele com certeza está trabalhando muito em meio a essa pandemia. Posso repetir aquela frase que já disse? O Senhor não desperdiça uma dor. Jesus não desperdiça uma dor. Ele está trabalhando. Não duvide disso. Ele está fazendo coisas extraordinárias. E depois dessa pandemia, meus irmãos, ninguém mais será o mesmo. O mundo não será mais o mesmo. As igrejas não serão mais as mesmas. Os pastores não serão mais os mesmos. Os crentes em Jesus não serão mais os mesmos. Os empresários não serão mais os mesmos. O mundo não será mais o mesmo mundo depois dessa pandemia. Não duvide disso. Todo mundo vai se reinventar de alguma maneira. Todo mundo reviu seus valores durante essa pandemia. Você sabe que eu estava me pegando essa semana, me lembrando dos presidiários. Porque nós estamos numa situação de trancafiados dentro de casa, mas temos algum conforto. E os presidiários ficam numa situação de total isolamento da sociedade e sem conforto nenhum. E eu sei que eles estão pagando por um crime que eles cometeram, mas, meus irmãos, realmente é uma situação muito delicada. Parei e intercedi pelos presidiários. Que Deus os ajude. Que a mensagem do Senhor Jesus chegue a cada um que está preso. Bom, meus irmãos, então quando o cego ele ouve que Jesus está chamando, mesmo contrariando a multidão, Jesus está chamando, o versículo 49, o versículo 50 diz: lançando sua capa para o lado de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Meus irmãos, aquela capa era tudo que aquele cego tinha. Aquela capa durante o dia abrigava ele do sol escaldante, durante a noite abrigava ele do frio, que era terrível também naquela região. Era durante o dia um calor de deserto, à noite um frio dos polos. Era muito frio. E tudo que aquele cego tinha era aquela capa. Mas na hora que Jesus chama ele joga aquela capa longe, ele não está nem aí para aquela capa, ele não se importa mais com aquela capa, porque ele sabe que o que Jesus tem para ele é muito mais do que aquela capa. Vai além do que aquela capa. O que Jesus tem para ele talvez vai fazer com que ele nem mais precise daquela capa. Ele acreditava nisso. Então o versículo 50 diz: lançando sua capa para o lado de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. E dirigiu-se a Jesus. Meus irmãos, ele lança aquela capa fora e aí vem um segundo passo para quem quer se relacionar com Deus. Se aproximar de Deus requer saber o tamanho de Deus. Aquele homem, naquele momento, ele sabia que o Senhor Jesus era incomparavelmente maior do que aquela capa. A possibilidade de abençoar a vida dele eram inigualavelmente maiores do que qualquer benefício daquela capa e qualquer coisa. Quando nós nos aproximamos de Deus, temos que saber que somos necessitados da sua misericórdia e precisamos conhecer e saber o tamanho de Deus. Os irmãos estão entendendo, não dá para mensurar o tamanho de Deus, mas saber que Ele é muito maior do que qualquer coisa que nós conseguimos imaginar. Jesus ouviu o grito do cego. E Jesus sabia do que aquele cego precisava, mas mesmo assim, no versículo 50, ele diz: o que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. Meus irmãos, ele sabia o que ele precisava, mas ele queria que o cego falasse. Eu não sei se você já assistiu aqueles programas de pessoas que acumuladores, que acumulam as coisas em casa e as casas viram verdadeiros lixões. Já dei esse exemplo na igreja. E quando aquelas pessoas especializadas vão limpar a casa, eles fazem questão que a pessoa participe do processo para que ela seja curada da acumulação. Porque jogando as coisas fora, ela vai se desapegando daquilo, ela vai se libertando daquilo. Essa é a ideia de colocar o dono da casa para participar. Então, quando você participa disso, você se liberta. Quando Jesus diz para ele: o que queres que eu te faça? É para que ele tenha consciência do que ele realmente precisa.
e depois a consciência da grandiosidade do que Deus fez. Então ele precisa que eu e você também peçamos. Ele precisa que eu e você, quando formos buscar a Deus, possamos refletir do que nós precisamos, que bênção nós estamos precisando, que pecado nós precisamos abandonar, para que consigamos vivenciar a boa e agradável e perfeita vontade do Senhor. E aí então ele faz com que o cego faça esse pedido. E aí o que o cego pede? Ele diz: Senhor, que eu volte a ver. Senhor, que eu volte a ver. O interessante é que se ele tinha que voltar a ver é porque um dia ele viu. E ele sabe que os problemas dele todos começaram quando ele ficou cego. Talvez se ele tinha uma família, ele perdeu a família provavelmente. Se ele tinha dinheiro, ele perdeu. Se ele tinha posses, provavelmente ele perdeu. Se ele tinha amigos, ele perdeu. Se ele tinha planos, projetos, acabaram os sonhos, os planos, os projetos. Desde o dia em que ele ficou cego. Meus irmãos, ele sabia onde começaram os problemas dele. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem esperando um milagre na sua vida também, como disse a música do início. Talvez você esteja entendendo que precisa da mão de Deus na sua vida. Então eu quero desafiar você a se lembrar aonde foi que começou os seus problemas. Quando foi que começaram os seus problemas? Essa luta que você está vivendo começou quando? Porque talvez seja aí aonde você precisa orar. Seja para resolver esse problema. O que começou a causar os problemas? O que começou a causar problemas na sua vida? Algumas pessoas precisam santificar a sua vida, abandonar pecados. Outras pessoas precisam investir na sua vida com Deus. Algumas pessoas pararam, começou a nascer problemas na sua vida quando pararam de orar, quando diminuíram a sua oração, a sua leitura da palavra, a sua frequência nos cultos, a sua comunhão com Deus. Quando começou a fazer algum tipo de negócio ilícito. Você sabe onde começou os problemas? Quando começou a falar demais. Quando sabia que enquanto você ficava calado, estava tudo em paz. Você começou a falar demais. E as coisas os problemas começaram a nascer. Talvez Deus vai trazer na sua memória que quando você começou a falar menos, ouvir mais e falar menos, os problemas diminuíram. Que essa seja uma noite de você pedir ao Senhor um milagre, e seja qual for a área que você sabe que está precisando. Em último lugar, Jesus curou, versículo 52. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Meus irmãos, aqui tem uma coisa muito linda. Jesus cura o cego e diz que foi por causa da fé dele que ele foi curado, a fé em Jesus Cristo. Em terceiro e último lugar, em terceiro passo, quando a gente se aproxima de Deus, é saber, é crer, é ter fé de que Ele pode operar milagres, de que Ele pode transformar a nossa situação, de que Ele pode restaurar o que precisa ser restaurado, de que Ele pode fazer aquilo que é necessário na nossa vida, que Ele tem uma perfeita e boa e agradável vontade para nós. Então, quando nós nos aproximamos do Senhor Jesus, é isso que nós precisamos saber, crer no poder de Deus. Quando nós chegamos, nós precisamos crer nele. E tem uma coisa muito linda e muito interessante, que quando Jesus cura ele, o versículo 52 diz, que ele diz assim, vá, a tua fé te curou. E o que o cego faz? Ele vai embora, ele vai cuidar da família dele, vai atrás da família que ele perdeu, não sei, vai atrás do seu emprego, vai atrás dos seus familiares, vai atrás dos seus amigos, vai se vingar daqueles que fizeram algum mal para ele? Não. Ele, em vez de ir, ele fica para seguir a Jesus. O que aquele cego faz? Ele entende que o que Deus fez para ele, ele não pode ter outra vida senão a de um discípulo de Cristo. Ele não pode escolher outro caminho senão seguir a Jesus. Meus irmãos, um dia Jesus fez um milagre na sua vida. E o primeiro milagre foi o milagre de você ter sido salvo, de você crer nele. E se você puxar na sua memória, você vai ver que Deus fez muitos milagres na sua vida. Alguns tidos como grandes, outros tidos como pequenos. Mas tudo é milagre. Deus cuidou de você até aqui. Não dá para ter outra vida senão a de seguir ao Senhor Jesus. Nós precisamos
decidir continuar firme nos caminhos do Senhor. Não dá para querer outro caminho. Jesus transformou a sua vida. Jesus pode transformar a vida de você que está nos vendo e que ainda não tomou essa decisão. Aquele cego, ele não vê outra coisa. Ele não toma outra decisão, senão a decisão de seguir a Jesus. Essa é a diferença. Quem crê de verdade não quer só os milagres. Quem crê de verdade quer o Deus do milagre. Quem crê de verdade não quer só as bênçãos, mas Deus da bênção. Quem crê de verdade não fica só no milagre, mas quer caminhar, vivendo um milagre de vida todo dia, caminhando com Jesus. Meus irmãos, eu quero porque esse cego, ele tinha uma vida normal, e quando ele ficou cego, tudo virou de cabeça para baixo, e quando ele perdeu a visão, tudo bagunçou na vida dele, as coisas saíram do prumo, as coisas, tudo caminhava numa rotina, talvez caminhava de maneira natural e crescente, mas agora, quando ele perde a visão, tudo muda, e tudo fica de cabeça para baixo. Meus irmãos, quando começou a pandemia, quando começou esse retiro, essa reclusão, essa quarentena, né, para as pessoas para toda a população, na verdade quarentena é para quem está infectado, né, mas essa reclusão social, para que todo mundo fosse para dentro das suas casas, a vida de muita gente virou de cabeça para o alto, virou de pernas para o alto. Algumas pessoas não mudou muita coisa, mas para muita gente mudou muito. E mudou para o resto da vida. Pessoas estão quebrando. Pessoas estão perdendo emprego. Pessoas estão com as dívidas acumulando. Pessoas estão se complicando financeiramente. Pessoas estão passando por situações muito difíceis. Depois do coronavírus, muita gente pode estar nesse momento, está nesse momento, com a vida de pernas para o ar. Um dia aquele homem ficou cego e tudo virou de pernas para o ar. O que eu quero que você pense é que um dia aquele homem ficou cego e tudo virou de pernas para o ar. Mas por causa disso, ele conheceu Jesus Cristo. E agora ele não só é salvo em Cristo Jesus, mas ele não só voltou a enxergar, mas ele é salvo em Cristo Jesus e se tornou um discípulo de Cristo. Sabe o que eu queria desafiar você? Eu queria que você usasse agora esse tempo que você está retirado da sociedade, onde você está tendo um pouco mais de tempo para refletir na sua vida, onde você está tendo um pouco mais de tempo para repensar a sua vida, a ver o que você vai fazer de diferente agora. Depois dessa quarentena, o que você vai fazer de diferente? Ou o que você já pode fazer de diferente agora? Meus irmãos, você sabe que a igreja sabe, eu tenho 3 metas, né, para esse ano. E em todas essas 3 metas eu já acelerei elas durante essa quarentena. Eu estou com mais tempo. Então eu estou intensificando essas metas. Eu estou adiantando os meus números. Eu estou avançando para que no fim do ano eu consiga alcançar. O que essa quarentena está trazendo para você? Sabe aquela prática errada que você tinha? Que tal quando você voltar dessa quarentena você não tê-la mais? Que tal essa quarentena ser um tempo de você clamar ao Senhor Jesus para mudar de situação? Senhor, em nome de Jesus, aquele pecado eu não quero cometer mais. Quando acabar isso tudo, eu quero voltar uma nova criatura. Eu não quero mais compactuar com aquele erro daquele meu patrão, daquele meu colega, do meu cônjuge, do meu namorado, namorada. Eu não quero mais cometer aquele ou esse pecado. Que tal, depois dessa quarentena, você voltar com uma postura nova no que diz respeito à leitura da Bíblia? Que tal nessa quarentena você clamar a Deus, dizer: Senhor, me ajuda a buscar a Tua face ainda mais, a orar mais, a ler mais a Tua palavra, a me encher mais do Senhor. Talvez seja o momento de você clamar e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim e me ajude nessa situação que eu estou vivendo, porque talvez você nunca parou para clamar, está até agora tentando resolver com as suas mãos.
Ou talvez você tenha clamado quando sobra tempo e agora que você tenha tempo, meu irmão, use esse tempo para clamar ao Senhor. Em nome de Jesus, essa quarentena que está virando a vida de todo mundo de pernas para o ar, que seja um tempo para que Deus te dê uma nova visão. E esse é o título da mensagem. Que você saia dessa quarentena com uma nova visão. Aquela decisão que você precisa tomar, que ia mudar a sua vida talvez de pernas para o ar, pelo menos por um pouco de tempo. Será que agora, já que está tudo de perna para o ar mesmo, não é a hora de você tomar essa decisão, aquela decisão que você tinha medo, mas que você sabe que Deus quer que você faça isso, mas você estava com medo. Talvez nessa hora de muitas mudanças não seja a hora. Não é a hora de você dar um basta em alguma coisa. Não é a hora de você começar alguma coisa. Eu queria que você pensasse nisso nessa noite. Enquanto a gente vai ouvir aquela música de novo, nós colocamos no começo, eu queria que você refletisse sobre isso e pensasse. Se você não quer nesse momento orar e pedir ao Senhor que tome uma nova postura, de tomar uma nova postura diante do Senhor. Clamar por um milagre, pedir ajuda ao Senhor para mudar de vida, para mudar de situação, para crescer em intimidade com o Senhor, para ver, experimentar o que Deus tem guardado para você. Que você possa orar nesse momento, pedindo ao Senhor que sustentasse você, que ajudasse você, que te fortalecesse nesse momento, para que você saia dessa quarentena com uma nova postura de vida. Vamos orar. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre. Só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso, para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil. Tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. O que eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. Vamos orar, meus irmãos. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero pedir ao Senhor por cada um que está agora assistindo, ó Deus, esse vídeo, cultuando ao Senhor conosco e que ouviu a mensagem do Senhor. Ó Deus, aquele cego gritou quando teve oportunidade. Quando Jesus passou na sua frente, ele clamou ao Senhor Jesus porque ele não sabia. Ele sabia, na verdade, que não teria outra oportunidade. Nós também não sabemos. Nós não sabemos se teremos outra oportunidade. Esse é o momento, agora é a hora de clamarmos ao Senhor Jesus, de falarmos com o Senhor. Ó Deus, quem estiver cultuando aqui agora, que esteja precisando de um milagre na sua vida. Ó Deus, que o Senhor entre com providência em cada vida. Quem estiver precisando abandonar um pecado. Ó Deus, quem estiver precisando ser restaurado de alguma mágoa, de algum rancor. Quem estiver precisando perdoar alguém. Quem estiver precisando ser, ó Deus, perdoado por alguém. Ó Deus, em nome de Jesus, clamamos ao Senhor que mude essa realidade. Ó Deus, mas também queremos pedir para aqueles que estão refletindo agora, que precisam tomar uma decisão nessa quarentena, mudar uma postura de vida, mudar uma situação no seu trabalho, no seu casamento, nos seus estudos, na sua profissão, com o seu familiar, com o cônjuge. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo,
o Senhor esteja trazendo sabedoria vinda do Senhor e ajudando cada um, ó Deus, a tomar essa decisão agora para a glória do Senhor. Deus, que essa palavra traga conforto, porque ela diz que apesar às vezes as pessoas não nos ouvem, não ouvem o nosso clamor, não ouvem o nosso grito, mas Jesus Cristo sempre ouve. E em meio a essa pandemia, eu sei que Jesus está ouvindo o nosso clamor. Eu sei que Jesus ouviu a nossa oração no dia de hoje. O Senhor, ó Deus, recebeu o nosso jejum, está recebendo o nosso jejum. Ó Deus, nós sabemos que Ele vai fazer algo pela nossa nação, fazer algo pelo nosso povo. Ó Deus, Ele vai mudar a nossa realidade como mudou daquele céu. Ó Deus, nós sabemos que Ele pode, como diz a música, e nós cremos nisso, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoe todos aqueles que estão agora assistindo, aqueles que ainda virão assistir esse vídeo. Ó Deus, que a mão do Senhor esteja sobre cada vida, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, alguns avisos para a gente encerrar aqui. Essa semana a gente continua a princípio da mesma maneira, de segunda a sábado. Nós vamos estar postando aqueles vídeos, né? Postando os vídeos de no máximo 4 minutos, é o nosso objetivo. Vídeos para trazer uma palavra de edificação para a sua vida, uma palavra uma palavra de crescimento, uma palavra de conforto, né? De segunda a sábado a gente vai estar postando vídeo. A Angélica e a irmã Raquel vão estar postando coisas para as crianças, né? E no domingo que vem a nossa colégio dominical, mais uma vez nós teremos estudo pelo professor DBD, né? Domingo de manhã. E domingo à noite nós vamos tentar fazer mais uma transmissão melhor que essa, né? Isso foi o que deu para hoje. Eu quero agradecer muito o irmão Estevão. O Estevão ajudou demais para que isso aqui acontecesse, né? Eu quero louvar Deus pela vida do Estevão, pela disposição, a iniciativa e a dedicação dele. E a gente vai estar domingo que vem tentando fazer algo ainda melhor, né? Se os PGs continuam suspensos, né? Por enquanto, em meio a essa situação. E quero mesmo que os irmãos continuem com seus cultos domésticos, né? Tentem fazer o culto doméstico, é muito edificante, tá bom? Faça o culto de segunda a sábado, porque o domingo você tem EBD, você tem o culto à noite aqui, mas tente fazer de segunda a sábado. Não dê um dia, mas faça no outro, a gente entende. Muita gente está trabalhando ainda, e muita gente que não parou, nós compreendemos, mas tente fazer, vai ser muito edificante, tenho certeza, para a sua vida e para a sua família, tá bom? Se durante a semana mudar alguma coisa, talvez na quinta-feira, o culto de quinta-feira também está suspenso, a Unijovem no sábado está suspenso, e se a gente resolver fazer alguma transmissão, a gente vai... acho que tinha caído aí, né? Tá, só para concluir, nós abrimos um canal no YouTube, mas não conseguimos ainda fazer pelo YouTube, a imagem não ficou boa, por isso que a gente está aqui pela Facebook, porque o YouTube ele atinge muito mais pessoas, né? Eu sei que alguns irmãos não têm Facebook, não conseguiram, mas nós vamos tentar fazer, se Deus nos abençoar, até semana que vem. E se você entende dessa situação toda de vídeo, fala com o irmão Estevão, entre em contato com ele, que ele está ajudando a gente. Fala, Estevão, quero dar uma mão aí, quero ajudar, tá bom? E juntos a gente vai estar aí se preparando, se capacitando. Quero deixar um abraço pro pessoal de Paraúna que está acompanhando, todo mundo aí, tá bom? Cada irmão da igreja. E eu quero orar agora pela vida de cada um de vocês, especialmente pelo que eu vi aí do João Paulo, né, que fez aniversário esse ano, o filho, e também pela vida do Gabriel, que está enfermo, né? E eu quero pedir pela mãe da Lorena, pela avó da Lorena. Os irmãos se lembram, a Lorena do Lucas, que era da nossa igreja e se mudou para São Paulo, né? E ela veio porque a avó estava muito enferma e ela veio a falecer essa madrugada. Já foi sepultada essa tarde na cidade de Quirinópolis. Mas a notícia é muito boa, porque dias antes da sua enfermidade se agravar, a Lorena pregou Jesus Cristo para sua avó. A sua avó se converteu, tomou uma decisão diante de Cristo Jesus. Então a Lorena agora tem certeza que vai estar com a sua avó no céu. Nós vamos todos nos ver lá também. Então é uma palavra de gratidão, né, por isso, e também pedir pelos familiares, ok? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero agradecer ao Senhor, ó Deus, por esse culto, por poder
ó Deus, cultuarmos juntos. Obrigado por essa igreja maravilhosa, que é a primeira igreja batista de Acreúna, pela dedicação de cada irmão, pela participação, pela presença de cada um aqui. Ó Deus, nós te louvamos por aqueles que não puderam estar aqui, pedimos pela vida deles, mas queremos, ó Deus, agradecer ao Senhor por mais um ano de vida que o Senhor concede ao João Paulo. Louvado seja Deus pelo aniversário dele, sustente ele, abençoe, ó Deus, que ele tenha muitos anos de vida e que ele continue buscando Jesus Cristo para a sua vida sempre, que ele seja um servo fiel do Senhor e ele paute a sua vida, as suas decisões, os seus sonhos, propósitos e objetivos em Jesus. Ó Deus, abençoe também a vida do Gabriel, que está enfermo, que o Senhor esteja restaurando a sua saúde. Ó Deus, cuidando dele, sustentando ele para que ele possa se recuperar dessa enfermidade o mais rápido possível. Ó Deus, abençoe os nossos irmãos que continuam trabalhando. Livra, ó Deus, desse vírus. Ó Deus, abençoe os que estão enfermos para que possam se recuperar. Pedimos pelo pastor Sócrates, nosso secretário executivo da Convenção Batista Brasileira, que está nesse momento enfermo com Covid-19, internado, em estado crítico, ó Deus, que o Senhor esteja ali agindo naquela vida, ó Deus, intervindo para que ele possa se recuperar. Ó Pai, dê força à família, ó Deus, e sustente eles nesse momento. Sustente também os familiares da Lorena, ó Deus, a Lorena nesse momento de separação, ó Deus, da sua avó que faleceu esta madrugada. Mas, ó Deus, queremos agradecer, porque ela foi para o Senhor Jesus a recolheu e ela está com o Senhor gozando da glória nesse momento, ó Pai, nós te louvamos por isso, ó Pai, em nome de Jesus, abençoe a nossa semana, que tenhamos uma semana abençoada pelo Senhor Jesus, é isso que oramos, agradecidos, ó Deus, e te pedimos, pelos demais pedidos que porventura tenham aqui, o Senhor sabe qual é, e agradecimento, o Senhor esteja, ó Deus, agindo em cada um deles, em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe, meus irmãos. A tua mão me sustenta de pé, mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé, que eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu pode. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. Que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Eu não posso fazer, tu pode. A mudança que eu preciso, tu pode. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abre as mãos para receber.